Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica do Cine Express e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso projeto Joan Crawford com muitos dias de atraso, e eu quero pedir desculpas para vocês por isso, vocês que estão acompanhando o projeto. Não foi uma coisa planejada, né? Vocês sabem como é que é, a vida aconteceu. E eu mantenho o canal pelo hobby, pelo amor da coisa, então é um pouco difícil manter uma regularidade às vezes. Então, voltando para o que realmente interessa, estamos chegando aí no nosso quinto ou sexto vídeo de projeto, né? A pessoa já não sabe mais. E hoje a gente vai falar sobre um filme um pouco desconhecido na carreira da Joan, que se chama The Bride Wore Red. Em inglês, e foi um filme dirigido por uma mulher, né? E não era qualquer mulher, era a Dorothy Arzner, e é um dos únicos trabalhos onde a Joan pôde trabalhar com uma diretora. Bom, como eu falei, The Bride Wore Red é um filme um pouco desconhecido na carreira da Joan, e talvez ele tenha uma fama não muito boa, porque ele ficou conhecido como o filme que levou a Joan ao título de Box Office Poison, né, veneno de bilheteria, que era um rótulo do qual qualquer atriz na época de Hollywood queria fugir. Se tu era rotulada como um veneno de bilheteria, o estúdio já meio que ficava em alerta, assim, do tipo, não vamos investir tanto nessa estrela, porque olha só, ela já fez um filme flopado, e aí isso pegava muito mal. Então essa nossa noiva, que estava de vermelho e não de preto, como a Jeanne Moreau, é a Joan Crawford, né? E ela faz o papel da Amy, que é uma mulher, né? Assim, que no começo do filme ela aparece cantando numa cantina, num bar na Itália, né? Em Trieste. E ela é chamada pelo dono do bar para fazer companhia para um conde. E esse conde começa a conversar com ela e ele fica muito surpreso com o fato de que a Anne tem boas maneiras e ela é muito refinada para uma mulher assim do calibre dela, sabe? Que cantava em bar e que, enfim, o filme deixa um pouco subentendido que ela era prostituta também. E aí ele pensa, eu vou pregar uma peça num amigo meu, que é o Rudy. E ele decide que ele vai fazer com que a Joan se passe por uma mulher rica pra, né, fazer assim uma piadinha, uma pegadinha do malandro com esse amigo. Então a Joan é mandada para uma outra cidade pra poder passar a perna nesse cara e em todo mundo que tá nesse lugar. E quando a Joan chega lá, né, quando a Anne chega lá, ela fica muito deslumbrada com aquela vida, com a vida da opulência, com a riqueza, e ela conhece o personagem do François, né? Essa é a 9ª vez em que François e Joan trabalharam juntos, inclusive foi a última vez, e eles se conhecem e o personagem do François é um carteiro barra cara que entrega telegramas da cidade, e ele é super simples. Então a gente já tem mais ou menos toda a trama de The Bride Wore Red colocada, né? Na verdade é uma grande farsa que tem aí os seus elementos de Cinderella feelings, né? Porque a Joan acaba colocando esse vestido, esse sapatinho, só que ela sabe que a magia uma hora ou outra vai terminar e que ela vai ter que voltar para a vida dela do cabaré. Esse filme ele foi inspirado numa peça de teatro chamada The Girl from Trieste, e ele inicialmente tinha sido pensado para Louise Rainer. Só que nessa época, em 1937, o Irving Thalberg morreu. Como eu falei no vídeo de Grande Hotel, ele era o produtor da MGM. E foi o cara que levou a MGM pro alto nessa época, nos anos 30, e ele faleceu prematuramente, muito jovem, e o Louis B. Mayer assumiu
a NGN. E aí o Louis B. Mayer não queria que a Louise Rainer fizesse essa história, e ele queria mudar alguns aspectos da história porque ele achava meio infame o fato da personagem ser uma prostituta. O Louis B. Mayer não queria que Louise Rainer fosse prostituta, ele queria mudar a história. Então ele reformulou esse conto, porque no original era uma peça talvez não tão feliz, e ele recauchutou isso para uma coisa moral e tipo dos valores e burguesia versus tipo proletariado, esse tipo de coisa. É muito interessante observar que a Anne, ela é um personagem, um tropo, né, que a gente chama no cinema, que é uma história, né, que sempre se repete, um artifício que sempre se repete. No caso da carreira da Joan, a gente tem muito essas personagens que são super simples e aí elas experimentam a riqueza de alguma maneira. Elas sobem na vida e são personagens que tinham muito a ver com a própria história da Joan, que veio aí de uma infância super simples, super sofrida, e que ascenderam, né? Também é muito parecida com a história da Barbara Stanwyck, que passou aí por vários perrengues até chegar ao estrelato. Eu trouxe esse filme pra cá justamente porque eu queria falar da Dorothy Arzner, porque a gente sempre ouve falar por aí que porque não tinha diretoras na época da Golden Age e papapá, escassachê, e não é verdade. A gente tem aí a Dorothy Arzner como o maior exemplo de quebrador de paradigmas, porque sim, ela era uma diretora, ela trabalhou com vários atores fodas, como a Lucille Ball, a Clara Bow, até rimou, né? E por que a gente não conhece mais a Dorothy ou a Aida Lupino também, que foi uma diretora que surgiu um pouco tempo depois do que a Dorothy, né? E essas mulheres estão por aí perdidas na nossa história do cinema, que é, infelizmente, uma história masculina e branca e heterossexual, né? Então a Dorothy, ela começou trabalhando na Era Muda, para vocês verem o cacife dessa mulher, e ela tinha proximidade, a família dela tinha uma certa proximidade com o Cecil B. DeMille, que foi um dos grandes diretores da época muda e depois também na Era Falada também. E aí foi através dessa ligação que a Dorothy conseguiu um emprego como estenógrafa em 1919. E aí ela foi trabalhar numa companhia que se tornaria posteriormente a Paramount. E foi lá que a Dorothy simplesmente despontou. Um dos primeiros trabalhos dela foi como editora num filme chamado Sangue e Areia, do Valentino. E é sensacional, e os caras ficaram muito encantados com toda a capacidade que a Dorothy tinha, e ela só foi trabalhando em mais produções a partir daí. Ela dirigiu a Clara Bow em 2 ou 3 filmes, inclusive um deles, o primeiro filme falado da Columbia, se não me engano, que se chama The White Party. E nesse filme, a Clara Bow queria mais assim suavidade e mais praticidade para poder andar no set, sem, enfim, toda aquelas parafernália de microfone. E a Dorothy inventou um microfone que ficava preso num anzol. E isso foi utilizado mais tarde, depois, para criar aqueles microfones que vinham em cima da cabeça das pessoas, assim. Então a Dorothy, ela foi um pouco responsável por isso também. E a Dorothy também, ela fez filmes na era pré-code, que foi a era pré-código Reis, que foi o código de censura em Hollywood que começou em 1934, e ela fez um filme LGBT. A Dorothy foi muito importante para Hollywood, né? Essa história dessas mulheres que ficavam também trabalhando muito nos bastidores e que infelizmente acabaram sendo chutadas pelos caras quando o cinema se tornou uma coisa rentável no começo dos anos 30. Então a presença da Dorothy em Hollywood, também muito pelo fato dela ser uma LGBT, já é uma grande resistência, né? Enfim, é isso. A gente vai ficando por aqui.
Espero que vocês tenham gostado. Me digam nos comentários o que vocês estão achando do projeto, se vocês querem outros vídeos pro canal. Nos sigam nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. A gente sempre tá por lá para responder o que vocês quiserem que a gente responda. E é isso, a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo.